Boa tarde, pessoal. Dessa vez num sábado. Eu, Leomi Araújo, que sou pesquisador em políticas públicas de educação, sou escritor, sou em artigos acadêmicos e a publicação também de alguns materiais sobre políticas públicas de educação. Quero com vocês compartilhar um pouco da minha experiência em gestão e educação. Por isso, utilizar esse canal pessoal para sempre trazer uma aula que eu penso sempre como se fosse uma pós-graduação, como se fosse um MBA gratuito, pensem como entenderem melhor. É uma forma de contribuir na discussão, no debate, na democratização do acesso à informação sobre políticas públicas de educação. Eu que já trabalho com política de educação há 14 anos, tive essa ideia em 2022 e compartilhar com vocês de alguma forma um pouco do que a gente vive, do que aprende, do que a gente interpreta da norma. Então, aqui o interesse é que a gente possamos alcançar gestores, dirigentes de educação, secretários e secretárias de educação, conselhos de acompanhamento e controle social, conselhos sociais de educação de modo geral, os conselhos municipais de educação, a comunidade escolar, pesquisadores, acadêmicos de modo geral, querendo entender um pouco mais sobre política pública, e a gente faz esse recorte em educação. Sempre uma interpretação que não quer aqui ter nenhum posicionamento institucional, muito pelo contrário. A ideia aqui é que o pesquisador Leomi, e alguém que trabalha com o tema, possa conversar com vocês, dialogar e trazer um tema que seja de interesse a toda a sociedade brasileira de modo geral, sem nenhuma pretensão de fazer uma avaliação definitiva, institucional, que seja, é pessoal. Dito isso, eu peço a ajuda de vocês para compartilhar depois essa live que vai estar disponível no YouTube, porque é interessante que as pessoas possam se cadastrar. Temos um cadastro de e-mails para que as pessoas possam receber os links de acesso à sala virtual e participar ao vivo, fazendo a sua pergunta, contribuindo. E o nosso portal para cadastramento por e-mail, por telefone, é www.gestão educação, sem cedilha e sentido. Gestal educal, do cacau, né? Ficaria assim. .com, não tem BR. Por esse portal, vocês conseguem fazer a inscrição do e-mail ou acessar nosso grupo de WhatsApp para receber o link da inscrição. Não é para ter nenhum tipo de informação, não é para tirar dúvida por WhatsApp, não tem nenhuma comunicação, senão o envio do link para a sala virtual e ter a chance de acompanhar ao vivo com a gente o assunto de cada semana. Normalmente, as lives são feitas às quintas-feiras, às 19 horas. Essa semana, excepcionalmente, estamos fazendo nesse sábado, meio-dia. Feitos os informes iniciais, vamos compartilhar a tela para o nosso tema da semana. A gente já está aqui com 15 pessoas na sala. Agradeço demais a participação de vocês. Pessoal ao vivo aqui, está ao vivo aqui ou porque no grupo de WhatsApp recebeu o link, ou porque se cadastrou e recebeu por e-mail durante a semana o link de acesso à sala. Então, deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Compartilho com vocês, então, a minha tela. Live 12. Quem achou que a gente ia parar, que a gente não ia até o fim, né? Já é a 12ª live. E o tema da live é a lei de responsabilidade fiscal e o congelamento de salários e benefícios profissionais a servidores públicos. Esse é o tema da live de hoje. Por quê? A gente vai falar sobre esse assunto. O que tem a ver com a análise acadêmica? O que tem a ver com a parte de gestão? O que pode ter a ver com a educação? Alcança a educação, mas alcança a assistência social, alcança a saúde, alcança a área de defesa, a área militar, alcança, e até tem exceções em relação à área militar sobre isso, tem alcance na área da administração, de planejamento, de orçamento, de agricultura, da parte de urbanismo. Todas as secretarias de educação de um município são alcançadas com a lei de responsabilidade fiscal. A de Estado também? De Estado também. A do DF também? Do DF também. Então, quais são as implicações da lei de responsabilidade fiscal? Quais foram as inovações em relação ao congelamento de salários e benefícios dos servidores públicos? A lei de responsabilidade fiscal também é conhecida como LRF.
É a Lei Complementar número 101 de 2000. A gente chama carinhosamente de LRF, forma de simplificar. Ela foi alterada. Quando que ela teve uma alteração significativa sobre esse tema? Em 2020, em aplicação imediata em 2021, ela veio dizer o quê? Olha, por conta de uma lei complementar, publicada e sancionada, número 173 de 2020, não pode mais haver o aumento de salário, nem pode haver a promoção de gratificação, de progressões de gratificação, ou qualquer tipo de gratificação que seja, de abono aos servidores durante o exercício de 2021. Então, a alteração foi por meio da Lei Complementar 173, e qual é a proposta dela? Impossibilidade de aumento de salário, remuneração, impossibilidade de pagamento de abono, de contagem, o que mais? De contagem de tempo para gratificações, quinquênios, anuênios, e por aí vai. E o que gerou durante o exercício de 2021? Então, deixa eu colocar aqui. Vai topar durante o exercício de 2021. E aí, se a gente tem essa impossibilidade, o que começa a gerar? Ações judiciais. Vem uma ação judicial no município, manifestação de uma procuradoria jurídica em um estado, e em algum dado momento, vou parar aqui. Fechei agora. Vamos ver se está todo mundo. Está todo mundo agora mudado. Em algum momento, boa tarde, Sônia. Em algum momento, o STF se pronunciou sobre isso e falou: olha, essa lei complementar 173 ela tem um objetivo muito claro. Qual que é o objetivo da lei complementar 173? É garantir que não, dentro do orçamento de cada município, dentro do orçamento de cada estado, não falte recurso para enfrentamento da Covid-19, para enfrentamento da pandemia, por conta da Covid-19. Então, temos uma pandemia. Precisamos fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa implica gastar dinheiro, investir recursos. Eu tenho que garantir que esses recursos não vão ser aplicados com outras coisas igualmente importantes, mas que não vai conseguir solucionar uma questão de saúde pública, que é iminente, que alcançou todo o país, que alcançou todo o mundo, que gerou milhares de mortes. Essa é a pandemia por conta da Covid-19. Então, a gente criou uma lei dizendo o quê? Para garantir recurso a isso, não pode-se fazer algumas coisas. Dentre elas, aumentar salários, aumentar a remuneração. Dentre elas, não pode fazer pagamento de quinquênio. Inclusive, o tempo de contagem não deve ser contado para fins de pagamento. É importante essa expressão. Não, é engraçado que o tema a gente coloca aqui como congelamento, mas o que fala? Porque é uma linguagem popular que as pessoas têm utilizado. Mas o que impede? Olha, não conte o tempo para pagamento. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto para a gente visualizar como está escrito. Vou recortar da lei e colocar no nosso quadro, na nossa tela, que depois virou um arquivo que eu acabo compartilhando com as pessoas que se cadastram no nosso portal, que nos acompanham. Então, se isso é verdade, se a preocupação é garantir dinheiro para a Covid, então não é um afrontamento a direitos e benefícios dos trabalhadores. Se isso é verdade, então esse impedimento de contagem de tempo ele é necessário e suficiente
para garantir o recurso para a pandemia. Houve garantia de recursos para enfrentar a pandemia, melhor dizendo, então foi alcançado o objetivo. E não deveria gerar prejuízo aos trabalhadores em casos futuros. É assim uma análise da política pública de modo geral. O que eu quero? Que tenha dinheiro para enfrentamento ao Covid-19. Se isso foi alcançado, impedindo que se aumente salários ou benefícios durante o exercício de 2021, em 2022 a vida se retoma. Em 2022, o pagamento de aumentos, de benefícios, de abonos, de quinquênios é permitido. Por quê? Porque eu consegui lutar, enfrentar a pandemia durante um ano inteiro. Essa é a lógica. Vou gastar muita energia até 31 de dezembro de 2021 para que a partir de 2022 retorne, na medida do possível, à normalidade. No entanto, e eu compartilho novamente com vocês a minha tela, há um ponto que chama muita atenção. Por quê? Porque, em especial, no artigo 8º, a lei faz o seguinte, eu vou recortar e colar para compartilhar com vocês. Vamos lá, 7, 8º. Pronto, recortei. Deixa eu admitir as pessoas aqui. Admitir. Compartilhar a tela. Vou aumentar aqui a letra. O que diz o artigo 8º? O artigo 8º diz o seguinte. Na hipótese, tem uma pergunta. O período de congelamento desse tempo de serviço foi de que mês a qual mês? Vamos responder essa pergunta. Diz o quê? O artigo 38. O artigo 8º. Na hipótese descrita no artigo 65 da Lei Complementar, que é em relação à despesa de pessoal, lá na lei, na LRF, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021, e a lei desde o início de 2021, conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, é isso aqui que é proibido. Perfeito, a Janice respondeu, de maio a dezembro. Porque a lei foi aprovada pelo Congresso em 2020, só que por questão de sanção, veto, derrubada do veto, em maio de 2021 é que passa a ter a validade de forma definitiva, vamos chamar assim. A membros de poder órgão a servidores. Admite mais uma pessoa aqui. Empregados públicos, militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, o que acontece? Eu não posso pagar nenhum tipo de reajuste, mas tem uma exceção. Se houve sentença judicial transitada em julgado, eu posso pagar. Eu me dá um exemplo. Eu tinha um direito trabalhista de 2005. Ganhei na justiça a decisão final, transitada em julgada, sem mais recursos. E em 2021, poderia ter pago? Poderia. Pode pagar agora? Pode, não tem problema nenhum. Uma determinação legal anterior à calamidade pública. Por exemplo, já tinha uma lei que previa reajuste salarial de 1% todo ano. Essa lei era antes da calamidade pública. Era antes da calamidade pública definida em lei em relação à pandemia sobre a Covid-19. Então, pode. O que também está proibido? Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Não pode. Alterar a estrutura da carreira que implica aumento de despesa. Né? A chamada, vamos colocar aqui, revisão de plano de carreira, ou estrutura da carreira, estrutura da... sai aqui. Estrutura da secretaria X,
Se gera aumento, não pode. Admitir ou contratar pessoa a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa. Isso é uma exceção. Então, admitir pessoal, também não pode. Ou reposição em caso de vacância. Contratação, não pode. Realizar concurso público, não pode. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, é a que vocês já conhecem, de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório. Qual é a exceção para esse, inclusive, de cunho indenizatório? As ações judiciais transitadas em julgado. Não vai poder. Criar despesa obrigatória de caráter continuado. Não pode. Leomi, no meu município, o gestor efetuou o pagamento de percentual relativo ao adicional do tempo de serviço, pois havia lei definindo antes da calamidade. Perfeito. Com o advento da lei aprovada esse ano, a Lei Complementar 191 de 2022, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o tempo de serviço, será que ele será penalizado? Vamos ver, vamos encontrar essa resposta. Vou falar já já da Lei Complementar 191. Adotar a medida que implique ajuste de despesa acima da variação do IPCA. Por que se é proibido majorar auxílios e vantagens e bônus, por que depois existe o inciso falando adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação? Ora, se a mesma lei já prevê aumento, por que ela prevê aumento maior que o IPCA? Se não pode nem ter aumento, quanto mais aumento acima do IPCA. Por que existe esse inciso? Exatamente porque o legislador sabia que existiriam propostas, existiriam leis anteriores à calamidade pública, anteriores à decretação de calamidade pública por conta da Covid-19, que já tinham previsão de aumento continuado de remuneração. Todo ano aumenta 1000%, todo ano aumenta 1%, todo ano paga quinquênio, todo ano paga anuênio. Há alguém que acaba tendo direito. Então, olha, para aqueles casos em que já existe legislação sobre o tema, garantindo aumento de remuneração, eu vou colocar para eles um outro teto. O limite é o IPCA. Nesse caso, mesmo com a progressão de quinquênio ou anuênio, já estava previsto no plano de cargos e salários, que é uma lei antes do período de calamidade pública. Congela esse período mesmo assim? Vamos acompanhando. É o que eu estou trazendo aqui para vocês. Contar tempo como período de aquisitivo necessário exclusivamente à concessão de anuênios, triênios, quinquênios, cessa-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem despesa de pessoal. Em decorrência da questão de determinado tempo de serviço. Sem qualquer prejuízo para o tempo efetivo exercício, de efetivo exercício, aposentadoria e qualquer outros afins. É isso aqui o que mais se gasta energia. Olha, Leomi, você já mostrou para mim que existia autorização para impedir o aumento de remuneração, de bônus, de gratificação, para as normas que vierem depois da calamidade. Porque para aquelas que já existiam, a lei criou outro artifício, o impedimento de reajuste maior do que o IPCA. Isso já ficou claro para mim. O que não ficou para mim é o inciso 9º, porque ele cria uma regra de impedimento de contagem de tempo de serviço exatamente para receber meu quinquênio, exatamente para receber minha licença-prêmio. E aqui não tem nada a ver, não tem nenhuma exclusividade de educação. Esse tema, essa live é completa a qualquer outra secretaria, a qualquer agente público. Olha só o que diz. Contagem de tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão do anuênio. E aí vale explicar os dispositivos,
do inciso na vigência, se os ofícios não ultrapassam o limite da duração, o dispositivo não se aplica caso de prévia compensação mediante aumento ou redução de despesa. Então, não implementada a prévia compensação, essa aqui posso tirar. A lei de diretrizes orçamentárias não deve prever. Disposto não se aplica o direito, isso aqui sai. Artigo, inciso 5º, pode sair. Inciso 9º. O disposto no inciso 9º do caput deste artigo não se aplica a servidores civis e militares da área da saúde, da segurança pública, da União, do Estado e do Distrito Federal. Isso aqui já foi inclusão da Lei Complementar 191, de 2022. Observando o quê? Para os servidores, aí tem o regramento para quem? Para os servidores públicos, civis e militares da área da saúde e segurança pública. Para os servidores especificados neste parágrafo, os entes ficam proibidos até 31 de dezembro de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo. Ou seja, durante o exercício de 2021. Se completou novos períodos em 2021, não deve ser pago. E demais mecanismos. Não pode pagar isso. O que mais? Observando o quê? Os novos blocos aquisitivos de direitos especificados no inciso 1º, esse que a gente acabou de ler, não geram direito ao pagamento de atrasados. Então, os novos blocos aquisitivos não geram direito de pagamentos atrasados. Não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previsto no inciso 1º, que foi o que a gente acabou de ler. O pagamento retornará em 1º de janeiro de 2022. Leomi, o que é tudo isso que você marcou? Deixa eu ver aqui no chat que apareceu uma pergunta. O jurídico do município quer congelar esses benefícios por 2 anos, devido ao cumprimento da Lei 173 de 2020. Mas esses benefícios já estavam garantidos na lei anterior. O município está agindo de forma correta? Eu não posso falar o município, mas pela minha interpretação da minha explicação, você já percebeu qual é o X da questão. Qual é o X da questão? Regra geral, não pode aumentar nenhum tipo de vantagem. Benefício, abono ou verba. Mas, como a lei sabe que isso é para que, quando ela nasceu, já existiam leis anteriores, ela adotou outra medida. Para as leis já existentes, não pode ter reajuste de despesa acima do IPCA. Mais uma regra que a gente descobriu. Olha, contar o tempo de serviço, é proibido contar esse tempo de serviço como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão. Gente, vou colocar aqui em caixa alta. Exclusivamente. Agora ficou absurdo, diabo. Exclusivamente para a concessão. Vamos estudar só essa parte aqui? Exclusivamente para a concessão? Quando eu digo exclusivamente para a concessão, significa que eu conheço os processos de pagamento na administração pública. Existe o empenho, existe a liquidação e existe o efetivo pagamento. Quando é que eu concedo? Quando eu pago. Quando eu empenho, eu tenho um direito? Não, eu tenho uma possibilidade, uma pretensão. Aqui na liquidação, eu reconheço. Olha, merece. Então, aqui, eu identifico. Quem é que merece receber? Na liquidação, eu reconheço. Olha, essa pessoa realmente está merecendo, reconheço. E no pagamento, eu concedo.
Quando a lei fala que esse tempo não conta exclusivamente para pagamento, ela está dizendo esse tempo conta exclusivamente para você não conceder. Por quê? Porque existe essa preocupação de impedir o pagamento, de impedir a concessão, de impedir a transferência de dinheiro durante o exercício de 2021 para efeito de qualquer anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio ou outro mecanismo equivalente. Porque vocês lembram da proposta? Vocês lembram do que, o que a gente quer com essa lei? O que se quer com a lei é garantir recurso para enfrentamento à Covid-19. Eu não quero simplesmente que o município guarde esse dinheiro. Não, eu quero que ele aplique. E eu só consigo essa aplicação se eu reservar, se eu investir esse dinheiro na saúde em detrimento de aumentos que poderiam ser previstos, de salários, de anuênios, de quinquênios, de licença-prêmio ou outro. Então, o que eu digo? Olha, para eu ter certeza que vai ter dinheiro para a saúde, eu vou impedir você de gastar dinheiro com isso, município, ou Estado, ou Distrito Federal, ou União. Mas só durante o período. Parte de 2022 retoma. Eu não quero que você pague de contar o tempo para identificar a pessoa, para reconhecer que ela merece. Eu só não quero que você a pague. Deixa para pagar em 2022, depois que a gente conseguir enfrentar de forma mais assertiva, de forma mais eficaz, a pandemia que temos vivido e que já matou milhares de pessoas. Toda política pública tem um objetivo e toda norma quer alcançar o objetivo da política pública. Ela não quer simplesmente impedir, paralisar a administração pública. É preciso compreender isso. Tanto é que há exceções. Olha, em relação a essas exceções, tem aqui uma série de regras. E as regras falam o quê? Não haverá prejuízo no cumprimento do período dos direitos aquisitivos. O pagamento retorna em janeiro de 2022. O legislador quis aperfeiçoar a norma em que sentido? De deixar claro, olha, o que eu quero é garantir que vai ter recurso para enfrentar a pandemia. Mas passado esse período, se retoma o pagamento. Parar de compartilhar a tela. Vocês conseguiram ver até aqui que quando a gente sabe o porquê de uma lei, que política pública ele quer promover, fica mais fácil interpretar a norma? Porque agora, que conclusão que a gente chega? Quando o município diz, congelei o seu tempo de serviço para fins de concessão de pagamento, logo, se você precisava de mais um ano, esse ano vai ser contado a partir de 2022, é um prejuízo. Por quê? Porque, na verdade, em nenhum momento contar o tempo por si só não gera nenhum tipo de renda, nenhum tipo de receita, nenhum tipo de, como poderia dizer, de reserva para enfrentar a pandemia. O que gera reserva financeira para enfrentar a pandemia é a não concessão, é o não pagamento. É isso que eu quero pedir. Eu quero que não tenha retirada, que tenha prejuízo em caixa. Por quê? Porque eu quero que sobre caixa para enfrentar a pandemia e utilizar esse recurso com os investimentos necessários na área da saúde e demais áreas correlatas, apoio logístico, coisa que o valha. Eu não quero simplesmente impedir a contagem em si, dizer, o Leomir precisa agora de mais 1 ano e meio para a contagem dele, mais 6 meses para a contagem dele do quinquênio. Isso não gera benefício nenhum para a política pública de enfrentamento à Covid-19. O que gera benefício para o enfrentamento à Covid-19 é não pagá-lo. Que isso gera uma reserva, um dinheiro em caixa que me possibilita alcançar a área da saúde. Vocês perceberam, eu queria muito que vocês comentassem isso. Vocês perceberam que contar o tempo por si só não faz sentido? Por isso, destrinchar concessão de pagamento, nos empenhar, liquidar e pagar, faz a gente compreender que o tempo de serviço, o impedimento é só para não pagamento, e que quando se retoma, que não paga de se contar o tempo por si só, o tempo pode continuar sendo contabilizado sem o menor problema, desde que não pague, desde que não se conceda? Vamos ver aqui as perguntas do chat.
Então, profissionais que completaram 25 anos em 2020, 20 de dezembro de 2020, passaram a ter direito a 25% adicional de tempo de serviço. Não, isso aqui é uma afirmação. O gestor começou a pagar agora em fevereiro de 2022, porém pagou o retroativo, sem problema algum. Poderia ter pago em 2021, porque a lei já existia. O adicional de tempo de serviço, creio eu, é uma lei anterior. Já existia, já poderia ter sido pago. Não precisava ter esperado pagar agora. Agora existe a preocupação em ser penalizado ou notificado pelo Tribunal de Contas do município. A princípio, não tem por que se preocupar com isso. A Márcia ficou confusa. Então, se completar o tempo em junho, por exemplo, do ano passado, ele só não poderia ter recebido em julho, mas depois de dezembro, sim, o período não foi perdido, só não foi pago. Obrigado, Márcia. É isso, explica para o povo. É isso. Exatamente isso. Eu não poderia pagar, eu não poderia transferir a receita em uma despesa, eu não poderia tirar dinheiro de caixa. Por quê? Pense com vocês. Esqueçam que é um estado brasileiro, esqueçam que é um município brasileiro. Leiam, pensem que são vocês em casa. Vocês vão passar um período de maior dificuldade em relação a alguma coisa. Vão ter que cuidar mais da estrutura da casa, vão ter que cuidar da saúde de alguém, e isso gerará a necessidade de investir mais na saúde de alguém, na estrutura da casa. Vocês não vão cortar de algum lugar? Agora, imagine, vocês têm que cuidar de alguém, pagar alguma despesa que não está coberta no plano de saúde, de alguém. E aí, chega um dado momento que você fala assim, olha, eu dou mesada para você, filho, a cada 6 meses. Ou a cada 5, melhor, vamos manter o tempo, a cada mês. A cada 30 dias, eu te concedo uma mesada. Só que agora a gente vai ter que cuidar da sua tia, da sua avó. E por isso, eu vou precisar de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro em caixa, eu vou ter que ter mais dinheiro no meu bolso, eu vou ter que ter mais dinheiro na conta corrente, para gastar com remédio, para gastar com coisas que o plano não vai cobrir. Então, eu vou parar de conceder a sua mesada durante esse ano, porque precisa de um tratamento por mais 8 meses. Então, durante esse ano, até 31 de dezembro, senão não vou te conceder mais a mesada. Faz sentido não contabilizar os 30 dias para não dar mesada para o seu filho? Faz sentido algum. Porque não contabilizar tempo de mesada a ele não te gera dinheiro em caixa. O que te gera dinheiro em caixa para poder atender a saúde do seu parente, da sua parente, é não pagado. E é isso que a gente estava fazendo no Estado brasileiro, garantindo dinheiro em caixa para enfrentar a pandemia com despesas que estavam previstas, seja na LDO, seja na LOA. Faz sentido isso, gente? Ah, Leomi, no seu exemplo da mesada, então, em janeiro do ano que vem, você paga a mesada retroativamente ao seu filho? Pago. Porque, em tese, eu não tenho mais a necessidade de investir bilhões, como está sendo o caso da pandemia, para resolver um problema. No meu exemplo, eu não vou precisar gastar aquele dinheiro com saúde, porque eu já investi e consegui pagar todo o tratamento. Vai sobrar dinheiro para pagar agora a mesada dele. Só que no meu exemplo, a mesada, como era mensal, parece assim, poxa, então você está devendo a ele 8 parcelas da mesada. Mas no caso de anuênio, de quinquênio, é uma parcela. Faz sentido, gente? Vocês entenderam? Dúvidas? Perguntas? Traumas? Até aqui, como vocês estão? Pergunta, vem no chat. Leomi, mas tem gente que diz que essa lei não vale mais. Tem gente que diz que é ilegal. Tem ação judicial.
Sim, mas o STF já se manifestou dizendo que o artigo 8º da Lei Complementar 173 é legal, é preciso cumprir. Sei que a lei é para todas as secretarias, mas os recursos do Fundeb são específicos para a educação. Como esses recursos que sobraria poderia ser usado para a saúde? Não poderia ser usado o recurso do Fundeb para a saúde. Mas percebam, a saúde é só o exemplo mais óbvio que a gente tem em relação ao enfrentamento da pandemia. A política pública é de enfrentamento à pandemia. Para enfrentar a pandemia, eu preciso garantir a higienização periódica em maior volume nas escolas, no caso de retorno às aulas. Durante a pandemia, eu preciso comprar mais equipamentos, enfim, mudar algum tipo de mobília que facilite a limpeza, comprar equipamentos de limpeza para a educação trabalhar durante a pandemia, porque o município teve aula durante a pandemia. E aí pode aplicar 30% do Fundeb em ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. Por exemplo, ou as atividades meio e auxiliares a retorno da educação durante a pandemia, que exige medidas sanitárias, que, por sua vez, pode-se utilizar esse recurso e está enfrentando a pandemia também. Não se enfrenta a pandemia só com a saúde, se enfrenta a pandemia com a assistência social. A assistência social pode ter um recurso vinculado, carimbado, como a gente costuma dizer, a ela. Pode a assistente social utilizar o recurso para o enfrentamento da pandemia, quando ela deixa de utilizar para os seus profissionais? Pode. Quando vai atender pessoas em estado de vulnerabilidade que não vão conseguir ter emprego durante a pandemia, pela não impossibilidade de circulação, apesar do Brasil ter adotado lockdown em nenhum momento, teve grande restrição para alguns municípios, para alguns estados, pode. Pronto, encontramos uma forma de atender, de deixar de utilizar esse recurso para reajuste salarial e envolver na política de enfrentamento à pandemia. E foi a assistência social, não foi a saúde. Tá? Eu poderia dar outros exemplos aqui. Conseguiu perceber que a lógica de ter receita, dinheiro em caixa para enfrentar a pandemia não se restringe à saúde? Agora, nada impede de que a percentual mínimo necessário à aplicação de remunerações profissionais seja utilizado para isso. Fiquei bem tranquilo agora, depois desse entendimento de Márcia. É isso. Márcia captou a mensagem. Mais alguma dúvida, alguma questão? Eu queria muito que vocês dissessem. Vai, entenderam? Compreenderam? Leomi, ainda não ficou claro para mim, tenho dúvida. Podem falar. Mas, a princípio, era isso que eu queria falar com vocês. É um tema que muita gente pergunta. Vou dar um exemplo. Por favor, dê um exemplo. Quer abrir a câmera, quer abrir o microfone para trazer o exemplo? Pode trazer. A Sônia disse que sim. Fique à vontade. Domi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Aqui no meu município eu tinha um professor que ele completou 5 anos, o tempo de serviço que ele é a cada 5 anos. Em fevereiro deste ano, de 2022, aí a gente pagou o 5 anos desse professor. Tem algum problema? Zero. Você não fez nenhum pagamento até 31 de dezembro de 2021. Está tudo bem. A meu ver, nesse exemplo que para mim é hipotético, não sei do seu município, não conferi se ele marcou o quinquênio, isso quem define, quem contabilizou o tempo foi a equipe. Mas o município de Leomirnópolis, um professor terminou em fevereiro desse ano, terminou em janeiro do ano passado e pagou só esse ano, não tem problema. Mais alguém? Ah, tá. Só quer dizer que entendeu. Bacana. Gente, então é isso. Ó, chegamos.
Não tendo mais dúvidas sobre esse ponto, eu agradeço a atenção de vocês no sábado, na hora do almoço, tá com a gente, viu? Eu vou encerrar aqui. Exato, que não poderia ter pago se tivesse completado durante o período de calamidade. Perfeito. Então, não havendo mais dúvidas sobre o assunto, agradeço demais. Olha só, 20 pessoas aqui com a gente participando. Está crescendo. E num sábado. Encerro por aqui, fico à disposição. Espero que esse canal seja um canal produtivo, que realmente contribua para democratizar essa informação, para a gente poder realmente trazer análises, interpretações, do ponto de vista de política pública, de gestão, o que a gente pode entender, fazer, como aplicar. Vou encerrar a gravação por aqui. Um abraço a todos, até a próxima. Eu fico mais uns minutinhos, sempre prestigiando as pessoas que ficaram, que estão aqui na live com a gente até o final. Um abraço. E, aproveitando, Feliz Páscoa.